O vídeo de hoje está feito especialmente para todas aquelas pessoas que já estudaram medicina fora da União Europeia e que gostariam de trabalhar como médico na Alemanha. Nós vamos falar sobre os possíveis caminhos que vocês podem seguir para fazer a revalidação do título e qual deles normalmente é o mais rápido. Então, se esse é seu caso, não perca esse vídeo. Bom, como eu disse no vídeo de hoje, nós vamos tratar o tema revalidação do título de médico para trabalhar na Alemanha. Antes de eu começar a explicar para vocês sobre os dois tipos de caminhos, é importante que vocês entendam como funciona o sistema na Alemanha. Normalmente, para você poder trabalhar como médico na Alemanha, você precisa da Approbation. Approbation é o papelzinho que você recebe quando você, por exemplo, se você estuda na Alemanha, depois que você termina o seu ano prático, ou seja, os 6 anos de medicina, você faz o último Staatsexamen, que é um exame prático onde você demonstra que você aprendeu todas as habilidades durante os 6 anos. Depois que você consegue passar nessa prova, eles te dão, então, a Approbation, e com este papel você pode trabalhar como médico em todo o país. O que acontece? Que normalmente quando as pessoas que não estudam na Alemanha ou na União Europeia vêm para a Alemanha, vocês, nesse caso, se você estudou medicina fora da União Europeia, você não tem a Approbation. Então, o que eles fazem normalmente é o processo, que é o Anerkennung, que é simplesmente essa revalidação do título. Então, quando você consegue a revalidação do seu título, você tem a Approbation, então você pode trabalhar em todo o país. Então, vamos agora passo a passo, quais são as possibilidades ou quais são os caminhos que vocês podem seguir. Em primeiro lugar, você vai precisar tanto de, por um caminho ou como outro, do idioma. E o idioma não é um alemão normal, ou seja, você vai precisar realmente de uma certificação de alemão normal, de B2, mas você também vai precisar do Fachsprachprüfung, que seria um exame de alemão para médicos. Então, nesse caso, eles vão pedir uma certificação de C1 para alemão médico. Então, você vai ter que fazer a prova. Aonde é feita essa prova depende de em qual Bundesland você quer trabalhar. Ou seja, dependendo se você está em Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, são diferentes lugares. Então, você tem que olhar exatamente no Bundesland onde você está, qual seria o órgão responsável para fazer essa prova. Essa prova você vai precisar para os dois caminhos, ou seja, a primeira coisa que você vai precisar de fazer vai ser essa prova. Quando você já tem o Fachsprachprüfung, você pode dar entrada ao seu visto de trabalhador, ou seja, que seria o Vorläufige Berufserlaubnis, que te permite trabalhar como médico na Alemanha durante esse tempo que você espera, tanto por um caminho, tanto por outro. Você tem 2 anos onde você pode trabalhar na Alemanha. Você não pode trabalhar sozinho, ou seja, você não pode ser autônomo, você precisa trabalhar com outro médico ou num hospital, numa clínica, onde você tem uma outra pessoa que está ali te vigiando, vamos dizer assim. Como você não tem a Approbation, você não pode trabalhar sozinho. Então, neste caso, simplesmente você vai precisar, se você quiser trabalhar durante esse período, que eu imagino que sim, você precisa procurar um lugar onde você pode trabalhar durante esses 2 anos, são somente 2 anos. Neste período de 2 anos, você precisa então escolher por qual caminho você vai. Nós temos normalmente 2 tipos de caminhos. Você pode simplesmente fazer o reconhecimento do seu título, ou seja, você simplesmente entrega seu título e espera para que eles olhem todas as matérias que você fez para ver se é a mesma coisa da Alemanha. Nesse caso, se sim, você consegue a Approbation. Isso é conhecido como Gleichwertigkeitsprüfung. A outra alternativa, que é o que muita gente faz porque normalmente essa alternativa vai muito mais rápida, seria o Kenntnisprüfung. Kenntnisprüfung é um tipo de prova muito similar ao Staatsexamen,
onde você tem um tipo de prova oral prática. E nessa prova você dura mais ou menos entre 60 e 90 minutos. Você recebe um paciente, você precisa fazer a anamnese do paciente, escrever um relatório, que seria um Arztbriefe, apresentar esse paciente para a pessoa que está ali, que seria um médico, ou o examinador, vamos dizer assim. E depois você tem também perguntas. Ou seja, eles normalmente vão trazer algum caso clínico ou vão fazer perguntas sobre o seu paciente, depois um caso clínico. E normalmente nessa prova você precisa dos conhecimentos de medicina interna, de cirurgia, farmacologia, radiologia e às vezes também da medicina, o Notfallmedizin, que chama aqui, que seria como de emergências. Você fica sabendo normalmente 2 semanas antes quem vai ser o seu examinador, e em função da pessoa tem como você dar uma olhadinha na universidade, por exemplo, onde ele trabalha, quais temas ele trabalha, com quais temas ele trabalha, quais temas ele pergunta mais. Existe também algumas... Você pode olhar na base de dados, por exemplo, perguntas que ele fez em outras provas na universidade. E assim você tem uma ideia mais ou menos do que ele pode te perguntar. Você pode fazer o Anmeldung para esse Kenntnisprüfung assim que você já tiver o seu Fachsprachprüfung. Normalmente o Kenntnisprüfung, igual que todos os exames na Alemanha, você pode fazer o máximo de 3 vezes, ou seja, se você não passa na primeira, você tem mais 2 chances de tentar passar. Normalmente não se trata de um exame de alemão. Se trata mais de demonstrar que você tem os conhecimentos médicos. Ou seja, se você durante a prova ficar meio enrolado, não conseguir falar alguma coisa, você sempre pode perguntar: ei, tem como eu explicar essa parte em inglês, uma palavra, alguma coisa assim. O mais importante é não ficar quieto. Claro, é bom falar em alemão, porque eles também vão olhar isso, mas no caso da Kenntnisprüfung, o que importa realmente é o conhecimento médico. Então, fale, porque isso é mais importante. Agora você pode me perguntar: bom, Nara, legal, e agora? Qual eu escolho? Qual é o melhor? Bom, normalmente os dois demoram. Os dois demoram bastante, na Alemanha tudo demora, então não conte com alguns meses, normalmente demora aí um pouquinho mais, 1 ano, até 2, por isso eles dão normalmente o título, esse visto de trabalho para 2 anos, ou seja, pode demorar. O Gleichwertigkeitsprüfung demora normalmente mais do que o caminho pelo Kenntnisprüfung. Ou seja, você pode escolher fazer o Gleichwertigkeitsprüfung caso você não queira passar por toda a prova do Kenntnisprüfung. Mas, claro, ele pode demorar bastante. E tem um contra. Caso, depois de todos esses anos que eles precisam para ver se seu título é compatível com o título daqui, vamos dizer assim, ou não, pode ser que no final eles digam: não, o seu título não serve para a Alemanha. Então, nesse caso, se você ainda quiser trabalhar como médico aqui, você vai ter que fazer o Kenntnisprüfung. Então, realmente, eu recomendo para as pessoas que estão vindo que já olhem o caminho do Kenntnisprüfung. Primeiro porque, claro, a Fachsprachprüfung você vai ter que fazer de toda forma. Depois, o Kenntnisprüfung vai ser uma forma de você já ir se preparando para o mundo médico na Alemanha. Claro, é um pouco mais de dor de cabeça, injeção de saco, tem que preparar para a prova e tal, mas é uma boa forma de você ir já se adaptando a todo o processo e entendendo como funciona o sistema alemão, e também a questão do escrever e tal. Então, assim, eu recomendo que realmente para as pessoas que estão vindo, que queiram fazer todo esse processo, que tente o Kenntnisprüfung, porque simplesmente é o caminho mais lógico e o mais rápido também. Para fazer todo esse processo, você vai precisar de muitos documentos, todos traduzidos para o alemão. Então, se você está pensando nisso, é melhor já dar aí uma olhadinha nos documentos que você precisa. Normalmente, eles vão pedir certidão de nascimento, passaporte, antecedentes penais, também, claro, toda a documentação da universidade traduzida.
Também podem pedir alguns outros documentos, como também aprovar que você tenha o Fachsprachprüfung. Se você não tem, você não vai poder fazer todo o processo de inscrição para o Kenntnisprüfung ou para o Gleichwertigkeitsprüfung. E em função de qual Bundesland você for trabalhar, talvez você vai precisar de alguma documentação a mais ou outra. Então, se você já está pensando em vir para cá, escolha muito bem qual Bundesland você quer trabalhar e já vai dar uma olhadinha, entre em contato já com o responsável dessa região, porque cada região, como eu disse, tem um responsável diferente. Se vocês tiverem um pouco mais de interesse nesse tema, escreva aqui nos comentários e eu posso fazer, ou eu não sei realmente se um vídeo vale a pena com todos a informação dos responsáveis em cada Bundesland, mas eu posso tentar fazer algum post no Instagram onde eu coloco toda essa informação. E pode ser que para vocês seja um pouquinho mais fácil também para encontrar a informação de onde se inscrever e também, por exemplo, um esqueminha onde vocês podem ver exatamente passo a passo o que vocês precisam fazer primeiro, o que precisa fazer depois. Bom, esse era o vídeo de hoje, é um pouquinho mais compacto, mas eu queria somente trazer a informação para que vocês tenham uma ideia como funciona todo o processo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, inscreva-se também se você ainda não é inscrito nesse canal e compartilhe com amigos, com familiares, com outros médicos, com futuros médicos ou qualquer outra pessoa que possa ter interesse no tema de estudar medicina na Alemanha, trabalhar como médico na Alemanha e morar na Alemanha. E muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.